Olá, você ouve agora o podcast da Diocese de Lages, com a homilia do nosso bispo Dom Guilherme, no terceiro domingo da Páscoa. Estimados irmãos e irmãs, nesse domingo a palavra de Deus, que continua nos falando da verdade central, fundamental do cristianismo, daqueles que creem em Jesus, que seguem Jesus e que devem anunciar Jesus, a ressurreição dos mortos. Impressionante como a humanidade tem facilidade de acreditar em muitas coisas que não tem prova, não tem fundamento. Hoje em dia a gente fala assim das fake news. Basta alguém inventar alguma coisa, se jogou num blog, no Instagram, na rede social, no Facebook, você vai recebendo e vai passando para frente, sem se preocupar de verificar a veracidade daquela informação. E assim vão se espalhando boatos e coisas totalmente infundadas, e leva muita gente a seguir, a ir atrás disso, e até ficam bravos se a gente contesta, se a gente pergunta: mas você tem certeza que é isso? Não, mas eu vi lá no Facebook, eu vi lá não sei aonde, ou lá na televisão, né? Depende o jornalista, o âncora lá dos noticiários da televisão, quando falou, o Brasil parou. Impressionante como nós temos facilidade para acreditar nisso, mas não usamos a mesma facilidade, o mesmo critério quando se trata de Deus, quando se trata da fé, quando se trata da verdade do cristianismo. Ainda existem muitas pessoas no mundo, o cristianismo chega talvez a uma terça parte, muitos lugares do mundo, dos não sei quantos bilhões de pessoas hoje existem, perto de 8, ainda não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem os textos do Evangelho, muito menos dizer que acreditam que alguém foi crucificado, que esse era filho de Deus e que ele ressuscitou. Outros até conseguem acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, mas ficam se perguntando e dizendo: não, nós, humanos, quando morremos, somos sepultados, nosso corpo se desfaz, ou hoje em dia com a cremação, o corpo de uma pessoa, você coloca numa caixinha, e diz assim: não, ok, que a minha alma vai ressuscitar, eu até posso acreditar, mas como nós somos, perdão pela palavra, mas agora não me vem outra, como nós somos lerdos, lendos, tremendamente racionais, aquilo que a razão não consegue explicar, nós descartamos. E por causa disso, como a salvação é dirigida a toda a humanidade e não só para pequenos grupos, Jesus permaneceu mais 40 dias depois da ressurreição dele e foi se manifestando em muitas ocasiões, às vezes para aquelas mulheres, Maria Madalena, Maria mulher de Cleofas, às vezes na beira do mar, quando
Pedro, João, Tiago estavam pescando, às vezes para os discípulos que estavam caminhando para Emaús. Jesus vai se manifestando, diz no texto sagrado, que numa vez Jesus se manifestou para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, lá reunidos. E sempre que ele se manifestava, ele queria mostrar que a ressurreição é algo real. Não é uma fábula que alguém contou. Não é uma invenção. Então Jesus, além de, depois de morto, enterrado, ressuscitar, Jesus falava. Um espírito não fala, não verbaliza. Jesus falava, eles conseguiam ouvir a voz, ver ele falando. Mas como para eles, como para nós hoje em dia, morreu, então Jesus mostrava: sou eu mesmo, olha aqui as minhas mãos, onde estavam os pregos. Às vezes, como para Tomé, ele disse: Tomé, vem cá, coloca a tua mão aqui, põe aqui dentro do lugar dos pregos, põe a tua mão, toca em mim, aí no lado onde o soldado romano furou meu coração, pode colocar. E hoje, mais uma vez, Jesus aparece, eles ficam com medo, eles ficam imaginando coisas. Jesus diz: não, vocês estão vendo, vocês estão imaginando fantasmas? Eu não sou, sou eu ressuscitado. Para vocês, na cabeça de vocês, isso é uma coisa impossível, para Deus não é. Olha aqui, ó, eu tenho carne, eu tenho ossos. Para quem não acredita na nossa ressurreição, mas quer ser cristão, ele teria aqui na Bíblia ter coragem de arrancar fora essas páginas. Elas foram escritas por quem estava junto, foram escritas por quem viu com os próprios olhos. Que palavra mais dura Jesus falar para aqueles que tinham seguido a ele por 3 anos. Olha aqui, ó, estou ressuscitado, sou eu, olha minha mão, olha meus pés, eu tenho ossos, eu tenho carne, eu estou falando com vocês. Mesmo eles tocando nele, Jesus mandou: toque em mim. Mesmo assim, eles ainda não conseguiam acreditar. Então Jesus diz: vocês têm alguma coisa para comer? Vocês já viram um fantasma comer? Vocês já viram um espírito comer? Então levaram a ele pão e peixe assado, e ele comeu na frente deles. Nesse tempo pascal, nós precisamos nos convencer de que nossa vida inicia na concepção e se eterniza em Deus. Não tem mais fim. Nós temos 2 tipos de conhecimento: o conhecimento racional, intelectual, que a gente aprende estudando. Mas nós temos o conhecimento, no sentido bíblico, daquele que vem da intimidade, de uma convivência profunda. Nossa religião não pode ser somente racional. Em nossa religião nós não podemos só acreditar naquilo que a nossa mente, a nossa razão, o nosso saber, o nosso conhecimento racional consiga explicar. Se nós conseguíssemos explicar tudo, então a nossa fé iria terminar no túmulo. Se a nossa fé fosse somente do tamanho até onde nós conseguimos entender, então nós não poderíamos ser cristãos. Fé em Deus, em Jesus Cristo,
é acreditar aquilo que ultrapassa a nossa explicação, ultrapassa o nosso conhecimento. O mundo de hoje é assim. Se você consegue entender, ok. Se você diz, não, mas isso aqui eu não consigo entender, aí a gente descarta. Esse é um dos males da nossa época. Nós temos a transcendência, aquilo que ultrapassa tudo que a humanidade puder conseguir ainda conquistar e entender. Deus é maior. Deus é muito maior. Aquele que nos criou do nada, como diz a Bíblia no livro do Gênesis no começo, se Ele do nada nos criou, ressuscitar-nos é muito pouco. Professemos nós essa fé e sejamos, como diz a parte final do texto, Jesus diz: eu estou mostrando-me vivo diante de vocês, ressuscitado, estou permitindo que vocês toquem em mim, eu comi na frente de vocês agora, para que vocês sejam minhas testemunhas, de Jerusalém até os confins da terra. E é isso que eu quero convidar você aqui na catedral, você que me ouve na rádio nesse momento, ou reza conosco pelo Facebook, a juntos professarmos esta fé na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos e na vida eterna.